Bom dia a todos. Estão todos bem? Saudade de todo mundo? Mentira, nem tanto. 15 dias é muito pouco tempo de folga, de férias, né? Dá nem para dar saudade, enfim. Mas que bom, bom que estamos todos bem. Daqui a pouquinho o Washington e a Fernanda estão voltando. Eles tiraram 40 e poucos dias lá na Austrália. A gente está aqui no sol, na poeira da CSN, mas, enfim. Estava me lembrando que esses dias eu fui passar a virada na igreja da minha mãe, né, Batista, uma Batista. E eu não ligo muito para passar virada no culto, para depois ir para algum lugar, enfim, não. Se estiver aqui, bem, mas Thaís adora. E aí, vamos lá, vamos. E aí, falei, vamos dar um testemunho, né, falar da Morena e tal, porque eles oraram muito por nós lá e tal. E a maior parte do tempo eu fiquei pensando assim, cara, o que eu vou falar com eles? A paz do Senhor? Não, a paz do Senhor é mais assembleia. A paz, graça e paz. Porque aqui a gente fala bom dia, né? Boa tarde e tal. Aí na hora eu me embolei, falei a paz com boa noite. Eles não responderam nem amém, nem boa noite. Ficou uma confusão aí. Eu preparando aqui a mensagem, geralmente eu começo com um bom dia. Eu falei, pô, que bom, né? Mais fácil, bom dia. Mas, enfim. Como estão? Foram bem de festas? Passearam? Ficaram por aqui? Adriana está mais pretinho, né, Adriana? Até a Rebeca lá. Olha lá, a Rebeca. Quase da cor dele. Enfim. Mas quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. A gente teve o culto aqui dia 22, né? 22? Último dia. Dia 22 para cá. Quem engordou? Quem nem pesou para não ter certeza que engordou? Eu sou um deles aqui. Eu já nem subi na balança para não... 6? Você tá de sacanagem. Ô, doido, 6, sério? Tá bom, não parece não. E quem prometeu que no dia 1º de janeiro, no dia 2, sei lá, já ia começar a dieta? Amor? Levanta a mão. Levanta a mão. E quem cumpriu? Eu já não cumpri, não. Cumpriu? Já perdeu quantos? A gente tem o costume, né, no final do ano, de pensar no que a gente vai fazer diferente para o próximo ano, quais são os objetivos, metas, a gente chama de resoluções, né? Inclusive, a gente já pregou algumas vezes aqui. O Pedro já teve, acho que umas duas séries só sobre resoluções, né? E eu tenho o costume de prometer, fazer as minhas promessas e não cumprir. Ou seja, eu sou disciplinado em não cumprir aquilo que eu coloquei ali. Geralmente, assim, 2025, cumprir aquilo que ficou para trás para 2024. 2026, o que eu não fiz em 2025 e tal. Hábitos são atitudes que se repetem, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade, né? Eu ia falar da Karina. A Karina não veio, poxa, que pena. Eu ia lembrar aqui da grande bênção que ela teve. Oi? Oi? Tá na praia aí, tá na praia, que bom. Enfim, quem não sabe, a Karina fez a última sessão de químio sexta-feira, graças a Deus. Pode aplaudir, gente. Aplaude Jesus aí. Se Deus quiser, a última definitivamente, né? Enfim, então, começamos com uma boa notícia. Ela estava com uma camisa, não sei se quem estava lá que viu, que é o câncer escolheu a garota errada, não é isso? Arrebentou. Bom, falando sobre essas resoluções de começo de ano, enfim, o que a gente decide fazer, não fazer para o próximo ano, dieta é uma delas, né? Acho que todo mundo fala, vou fazer uma dieta, vou me exercitar, vou começar a correr, vou ler mais. Muita gente fala, vou começar a ler. Eu já nem coloco mais meta, porque eu já sei que eu vou falar em alguma coisa. É muito comum a gente fazer isso. Já pregamos aqui, como eu disse, algumas vezes sobre. E eu acho que não é nenhum mal da gente realmente pensar quais são as metas que a gente tem, né? Às vezes a gente tem algumas coisas básicas, né? Além do comum, eu quero orar mais, quero ler a Bíblia toda, quero ler mais a Bíblia, enfim. Eu tenho algumas coisas até que bem pessoais. Por exemplo, era para o Miguel não estar aqui para ouvir isso, mas enfim, eu queria levar ele várias vezes no Maracanã esse ano, levar a Morena, porque agora ele vai ficar me cobrando o dia inteiro. São coisas pessoais assim que eu gostaria de fazer mais, né? O Dalber me confidenciou que ele quer parar de ir para a Europa, ele não aguenta mais a Europa.
Suíça, Paris. Ele falou que quer ir para uns lugares diferentes, Zimbábue, algumas coisas assim. Mas eu fiquei pensando sobre esse início. Nós não temos o costume de falar que nós temos o ano de alguma coisa aqui, né? Algumas igrejas têm esse costume. O ano da colheita, o ano da prosperidade, do crescimento, do extraordinário, o ano que a gente vai viver o extraordinário de Deus, né? Algumas igrejas fazem isso, nada contra, de forma nenhuma. Eu também não tenho nem nada muito a favor, assim, enfim, acho que é de cada um. Eu só nunca vi ninguém falando que é o ano da tribulação, o ano da dificuldade, o ano da luta. Enfim, eu creio que Deus tenha algo para a comunidade, sabe? Para a nossa e para outras. Creio sim. Mas creio que Deus tenha algo também muito pessoal. Para mim, para o Dalber, para a Bia, para o Adriano. Então, eu acho que a nossa vida com Deus ela tem muito também nessa questão individual. Mas, para não perder o costume, eu fiquei pensando no seguinte. Vamos pensar numa resolução boa para esse ano, mas não aquelas que eu quero fazer. Que algumas delas, ler mais a Bíblia, jogar mais bola, né, Miguel? Jogar bola na chuva, que ele gosta, com a Morena, que a gente já está... A médica liberou, tá, gente? Ela falou que pode, que não tem problema, então estou seguindo as recomendações dela. Mentira, ela colocou uma ressalva. Aí que eu esqueci a ressalva. Mas, assim, pensando... Esqueci mesmo. Mas a mãe vai me lembrar. Mas pensando em boas resoluções para o ano de 2025, eu tentei fazer o seguinte exercício. Se eu colocasse... se eu sentasse com Jesus para conversar com Ele, para Ele me ajudar a colocar as minhas resoluções para esse ano. Não tem gente que coloca uma cadeirinha para... vai orar, né? Fala que Jesus está ali e tal, enfim. Eu fiquei pensando assim, o que Deus vai querer de mim? E o que Deus gostaria da capela, né? Eu fiquei pensando sobre isso e não sei se foi exatamente uma conclusão, mas foi o que Deus colocou no meu coração, que é o seguinte: eu acredito que Deus quer a mesma coisa para a gente sempre. 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 A gente costuma dizer aqui que na capela o nosso objetivo é apontar Jesus para as pessoas, não é? Acho que deve ser o objetivo de todo cristão, de toda igreja, apontar Jesus para novas pessoas. Mas, pensando em como isso pode acontecer, eu fiquei pensando o seguinte: Deus é conhecido em partes, mas Ele é um grande mistério. A gente não tem condição, capacidade humana de conhecer bem a Deus. A gente mal consegue interpretar as Escrituras. Então, a gente mal faz aquilo que Ele mandou fazer. E eu sempre penso que Deus, Ele se apresenta de forma muito simples, respeitando a nossa dificuldade de entender as coisas mais complexas. Eu vi um pastor falando uma vez que Deus ele usa máscaras para se revelar. Então, ele traz o texto de uma forma mais simples, mais didática, para a gente entender um pouquinho do que Ele quer. Porque se a gente fosse realmente conhecer, a gente não tem condição de conhecer Deus a fundo. Eu fiquei pensando nisso, e eu pensei no seguinte: bom, o que Deus gostaria de mim para esse ano de 2025, que no meu entendimento é a mesma coisa que Ele gostaria para 2024, 2023 ou 2026, até porque Deus não está preso ao tempo, nós estamos presos ao tempo, né? Janeiro é um mês de férias para alguns, de PVA, IPTU para outros, enfim, a gente é muito ligado ao tempo. Deus não tem isso. Deus não dorme, Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Para Ele tudo já aconteceu. Para a gente ainda vai acontecer. Pensando nisso, eu fiquei, bom, Deus quer de mim algo que Ele quer sempre, né? E aí, para a gente ler um pouquinho de Bíblia, não ficar só nas minhas palavras, quem puder, por favor, abre em Mateus 28:16. Mateus capítulo 28, versículo 16. Isso é mania de assembleia, né? De ficar repetindo o versículo, assim, a referência. Mateus 28, 16. Bom, só para dar um contexto rápido, esse é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Resumindo, as Marias vão até o túmulo de Jesus, não encontram Jesus lá, encontram o anjo que fala que Jesus ressuscitou e tal. Mais à frente elas encontram com Jesus e Jesus fala para elas: olha, vão, encontrem os discípulos, junta com eles, me encontrem num tal monte. E assim aconteceu.
Então, a partir do versículo 16 de Mateus 28, Mateus fala assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Interessante que quando a gente fala que qual foi o apóstolo que duvidou que Jesus estava vivo realmente, a gente fala que é Tomé. Mas aqui fala que vários duvidaram, né? Talvez Tomé foi só aquele mais curioso ou corajoso de pedir para tocar em Jesus ali. Mas enfim, continuando. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou ler novamente o 19 e o 20, frisando alguns pontos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Talvez seja a parte mais importante do 19. E no 20 ele fala: ensinando-os, ou seja, esses novos discípulos, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa foi, talvez, a última ordenança de Cristo. O último ensinamento que ele deu para os discípulos foi isso. Vocês vão, façam novos discípulos e façam com que eles obedeçam aquilo que eu ensinei para vocês. Né? Então, são duas situações. Vai, faz discípulo, e esse discípulo precisa obedecer aquilo que Cristo falou. Eu penso que essa deve ser a resolução e o grande objetivo da igreja, não para janeiro, mas para sempre. E fazer novos discípulos. Apontar Jesus para as pessoas é, de alguma forma, fazer discípulos. Como que é a relação mestre e discípulo, geralmente? Nós temos mais o contato, ou melhor, mais o costume de ver uma pessoa ensinando. O professor geralmente ensina, né? Tem a apostila, tem a matéria, ensina português, matemática, ciência, enfim, marketing, o que for, né? Seja no ensino básico, no fundamental, aonde for. A relação é de alguém que tem um conhecimento e passa para pessoas, crianças, enfim, ou adolescentes, que seja, que não têm aquele conhecimento. A relação do discípulo e do mestre, ela é um pouco diferente. Quando vem a ideia de discípulo, ou melhor, de mestre na nossa mente, a gente sempre imagina uma pessoa mais velha, mais vivida, mais experiente, e o discípulo é aquela pessoa que está andando com ela, que está vivendo as coisas com essa pessoa. É, de fato, um ensinamento mais prático, mais de você receber sabedoria em vez de conhecimento. Não que Cristo não passasse conhecimento de forma nenhuma. Acho que a relação discípulo-mestre é mais nesse sentido. Se Jesus estivesse aqui hoje e fosse viver tudo novamente, eu tenho certeza que ele aproveitaria muito a internet e as redes sociais. Sim, para falar para a multidão. Mas ele teria os seus discípulos, onde ele teria contato pessoalmente com eles. Trazendo para a nossa realidade aqui, Capela, a relação discípulo-mestre talvez aconteça da forma mais integral, nos grupos de conexão, que é onde a gente tem mais contato. Eu posso conhecer mais o Dalber, ele pode me conhecer mais, frequentar a casa dele, frequentar a minha casa, tomar um café, conversar com mais pessoas, pegar um pouco mais de intimidade. Porque Cristo, ele ensinou através da sua vida aos discípulos. Quando ele falava as parábolas, num determinado momento ele falou assim: eu falo para eles por parábola, mas para vocês que são mais próximos, estão sempre comigo, eu falo de outra forma. Então, assim, a proximidade com o mestre traz para a gente um crescimento e um ganho de sabedoria muito diferente. Então, se Cristo mandou a gente seguir por todo o mundo e fazer novos discípulos, ensinando aquilo que ele mandou, né? Ele até falou aqui, fazendo com que eles obedeçam tudo o que eu ordenei a vocês, eu entendo que esse fazer discípulos é encontrar novas pessoas e, de fato, discipulando. Vai vivendo com essas pessoas, convivendo com elas, para vocês mostrarem para elas como vão vencer as coisas, como vão vencer o mundo. Cristo mostrou como devia orar orando. Cristo mostrou como ele enfrentou os fariseus na prática, no dia a dia ali. Então, certamente, os discípulos aprenderam muito ali com a vida de Cristo. E é exatamente nesse ponto que eu queria falar com vocês. Não é nem sobre o discipulado em si,
Na verdade, nem é especificamente sobre essas resoluções. Eu fiquei pensando em alguma característica muito comum em Cristo que a gente deva repetir, né? Embora a gente tenha que repetir todas. E eu foquei em uma, que é a oração. Cristo orava constantemente. Constantemente. Ele ensinava a gente a orar constantemente, e ele fazia dessa forma. E o interessante é que Cristo, ele orava constantemente e ele ensinava como deviam orar. Numa determinada situação, Cristo fala como que nós deveríamos orar, né? Em Mateus 6, não precisam abrir agora, acho que esse texto todo mundo conhece. Ele fala muito sobre a forma de orar, a forma que ele considerava mais adequada, né? O contexto de Mateus 6 é o seguinte: Cristo está falando muito sobre a questão da hipocrisia, da nossa relação com o divino, né? Muitos, na hora de orar, oravam em público, queriam mostrar que oravam demais, queriam falar demais, palavras repetidas. E Cristo falou que isso não tinha necessidade. Entra para o teu quarto, vai lá e ora. Deus, em secreto, vai te ver e vai te abençoar, né? Não que a gente não deva orar em público, não, de forma nenhuma. Mas os fariseus, eles queriam se mostrar, né? E Cristo chamou isso de hipocrisia. Assim como o jejum. Você não precisa falar para ninguém que está em jejum, porque muitos falam simplesmente para dizer que estão se santificando. E Deus não queria dessa forma. Então, Cristo mostrou a forma de orar, mas ele também mostrou a importância do hábito, porque Cristo orava todos os dias. Sobre o hábito, eu anotei um negócio que é muito engraçado. Vou falar muito de Miguel. Miguel, celular. O Miguel, quando era pequeno, eu queria que ele lesse bastante. E eu comprei muito livrinho, está até hoje lá. E ele não estava lendo, sabe? E aí eu vi uma psicóloga, acho, infantil, que ela falava assim: segredo para criança ler. 1, espalha livro no meio da casa, no meio dos brinquedos dele. Que aí ele vai tropeçar no livro. Ele está brincando com a bola, larga a bola, pega, sei lá, alguma outra coisa, que é quem pega o livro. O livro tem que estar no dia a dia dele, porque ele vai entender que aquilo ali é algo prazeroso, porque o brinquedo é prazeroso. Não adianta a gente separar um momento com a criança muito pequenininha, que ela não vai querer ler. Então, espalha. E eu comecei realmente a espalhar os livros lá e tal. Só que o segundo ponto que ela falava é hábito. Hábito. Leia perto do seu filho. Deixe seu filho passar pela sala e te ver lendo qualquer coisa, lendo a Bíblia, lendo um livro, lendo o que for. Porque se ele te encontrar lendo, ele vai querer te imitar. A criança tem o costume de imitar a gente, nas coisas boas e nas coisas ruins. Quando esse garoto era pequenininho, primeira vez que eu botei ele assim, para coisa de pai, né? Colocar no colo assim, para ficar brincando de dirigir e tal. Primeira vez, ele devia ter, sei lá, 6, 7 meses, um pouco mais talvez. Sentou no colo, papai ficou lá mexendo no volante. Passou assim alguns segundos, ele foi lá na marcha, brincou, voltou. Fez isso umas 3 vezes. Depois que eu fui me ligar, que o que ele estava fazendo era passar a marcha. Ele provavelmente me viu algumas vezes dirigindo, passando a marcha, então ele fazia a mesma coisa. Criança imita a gente o tempo inteiro. E essa psicóloga falou: quer que o seu filho leia, além de espalhar os brinquedos, leia na frente dele. Deixa ele passar e ver você lendo. E Cristo fez isso, porque Cristo orava. Cristo falou com os discípulos algumas vezes: vão para tal lugar que eu vou orar. Inclusive, num dos últimos momentos de Cristo, antes de ser preso, ele estava orando. Ele levou alguns dos discípulos para o monte e falou: fiquem aqui orando, que eu vou mais à frente e vou orar também. Aí Cristo voltou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Aí Cristo dá uma bronca, puxa a orelha. Cristo volta e continua orando. E volta de novo, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Terceira vez, Cristo vai orar, volta, e eles estavam dormindo. Eu acho que o grande vilão da oração talvez seja o sono, né? Mas assim, Cristo ensinou como orar, na oração que nós chamamos de Pai Nosso, mas Cristo também ensinou pelo hábito. Eu acho que se eu tivesse que escolher qual deles foi mais importante para que os discípulos entendessem a importância de orar, foi o hábito. Acho que mais do que o Pai Nosso. O hábito. Porque não adianta você... Isso aconteceu num texto, num momento. Claro que Cristo, às vezes, deve ter falado sobre isso em muitos momentos com os discípulos. A Bíblia traz apenas um pequeno resumo. Mas
é um detalhe, é uma coisa que ele falou num dia, talvez ele não tenha falado nos outros, mas ele ia orar todos os dias. Então, ele deixava os discípulos, ia lá e orava, voltava. Inclusive, no momento mais difícil dele como homem, ele estava indo, voltando, orando, e os discípulos dormindo. O hábito de orar é o que realmente ensinava o discípulo. Agora a gente já sabe o porquê orar, né? E como a gente deve orar. O que nos atrapalha na oração, acho que no dia a dia? E eu vou falar muito por mim, tá? Eu estava deitadinho aqui, ó, Miguel dormindo, com sono, dormiu tarde, eu também quase não dormi, aí deitei com ele assim, e a oração já foi embora. Geralmente a gente tem o hábito de orar antes de dormir. Aí você começa a misturar tudo, daqui a pouco você está falando Deus abençoe o diabo, isso aqui, porque a gente mistura as coisas tudo, cara, a gente está com sono, não adianta. Porém, o sono às vezes vai embora quando a gente pega o celular. Minha esposa tinha que estar aqui agora. Eu não sei se é assim em todos os lugares, mas às vezes ela vai dormir e eu falo, amor, vai dormir. A Morena já dormiu, aproveita e descansa. Vou dormir. 1 hora depois eu vou lá, o que ela está fazendo? Passando vídeo, vendo alguma coisa. Eu também faço isso. O celular, se a gente tiver que sentar para ver uma série da Netflix, essas que são curtinhas, de episódios, sei lá, de 20 minutos, tipo Jovem Sheldon, a gente vai vendo. Quando vê, cara, a gente vê uma temporada inteira. Mas para parar para orar, às vezes a gente... É isso. É 2 minutos, é 5 minutos, é 10. Embora o tempo não seja o fator principal, de forma nenhuma. Cristo, inclusive, falou que os fariseus oravam e queriam orar muito, repetindo palavras, enfim, nada disso. Então, a questão não está no tempo. Mas a questão está, se é importante para mim, importante para a minha vida, e Cristo fez e ordenou que a gente fizesse, a gente deveria fazer mais. Então, o sono talvez não seja o grande vilão. O sono é só uma forma do nosso corpo reagir a alguma coisa que a gente está perdendo o costume. É isso. Porque se eu pego o celular, o sono vai embora, e se eu dobro o joelho para orar, ou não dobro, enfim, e o sono vem mais rápido, é porque provavelmente eu, no dia a dia, fui deixando de orar. E aí, em alguma hora, a coisa vai ficar ruim. Teve um pastor Alencar, já falecido, ele era pastor lá na Assembleia, e eu me lembro que uma vez ele falou assim, nós temos o costume de orar mais ou menos 90%, pegar 90% do nosso tempo de oração e ficar pedindo coisas para Deus. Pedindo. E 10%, mais ou menos, a gente tira para agradecer a Deus e engrandecer a Deus. Eu não sei onde ele fez esse estudo, não sei se ele ficou lá ouvindo alguém orar, armando ciclo de oração ali. Claro que ali foi uma brincadeira, né? Uma brincadeira não, ali foi uma forma de exemplificar como a gente realmente costuma fazer orações. Talvez ele tenha falado até do que ele já tinha vivido. Quando ele falou aquilo, me deu um estalo, mas tão grande, que assim, poucas coisas me fizeram mudar assim, de uma palavra, de ter ouvido alguém falar alguma coisa, uma frase, uma mensagem, daquilo parar na minha cabeça, vir para o meu coração e falar, cara, acho que alguma coisa tem que mudar. E de lá para cá foi interessante, tem muito tempo, que no início eu me sentia assim, extremamente incomodado de começar a orar e pedir alguma coisa. Mas totalmente. Assim, preciso de um emprego. Eu não conseguia dobrar o joelho e orar para pedir um emprego. Eu preciso, sei lá, eu quero orar para alguém que está doente. Eu não conseguia orar e pedir alguma coisa. Eu me sentia que eu estava barganhando com Deus. Aquilo foi um processo, né? Foi um processo que me fez muito bem. Porque eu falei assim, não, realmente, então vamos tentar inverter isso. Eu vou passar a maior parte do tempo agradecendo a Deus, engrandecendo a Ele na oração. Isso me fez um bem absurdo. Aí eu vou contar uma coisa que é até um pouco pessoal. Quando a Morena estava no hospital, a gente ia lá literalmente todos os dias, né, irmão? E a Thaís ficava lá o dia inteiro. A Thaís conhece o Unimed melhor que os médicos até. E... Oi? Só faltou assinar a carteira dela. E no começo, até, sei lá, uns 30, 40 dias, todos os dias, na hora de ir embora, a gente colocava as mãozinhas assim as mãozinhas não, né? As mãos, né? A mãozinha dela. Colocava as mãos sobre a incubadora e orava. E a gente criou o costume de não pedir nada para Deus na relação da oração com ela.
E todos os dias, basicamente, a gente falava as mesmas coisas. Geralmente eu orava, né, eu puxava a oração assim. E geralmente a gente falava isso. A gente agradecia por mais um dia de vida dela. E a gente pedia uma coisa, para voltar no outro dia e agradecer por mais um dia dela. E no começo era assim: Deus, muito obrigado pelo dia, pelo 5º dia, pelo 6º dia. Quando vai chegando pelo 20º, alguma coisa, cara, sua cabeça vai fundindo. Porque a gente perdeu totalmente a noção de tempo, totalmente. Tinha uma época que a gente achava que todo dia era segunda, depois que todo dia era domingo, porque, assim, a coisa mudou muito. Então, chegou num determinado momento que a gente parou de falar: eu te agradeço pelo 25º dia, porque eu já estava me perdido, eu já estava falando do dia que nem tinha acontecido ainda. Mas todos os dias a gente passou a fazer dessa forma. Isso foi bem para a gente. E, assim, com certeza, eu, ela e vocês, com certeza, quando oraram pela Morena, pediram pela restauração da vida dela, pediram para Deus abençoar ela. Não tem nada de errado nisso, nada. É muito difícil, em situações assim, você pedir apenas a vontade de Deus e agradecer pelo que está acontecendo. Eu comentei lá na Batista que a minha reação e a forma como eu conduzi o período que ela ficou no hospital foi um pouco diferente dela. Primeiro que mãe sofre diferente, né? Pai é pai quando pega no colo. Ela nasceu, já nem peguei no colo, demorei um tempão, então já perde um pouco daquela relação. E a mãe sente ali, ela estava literalmente de manhã, de tarde e de noite ali, voltava, almoçava, descansava, voltava, e eu tive que revezar um pouquinho. Só que quando eu cheguei quando a gente estava para subir no centro cirúrgico, para mim, Morena tinha morrido, porque não tinha batimento cardíaco mais. A Thaís não entendeu nada, acho que vocês já ouviram essa história, ela não estava entendendo, estava em Nárnia, voando, falando de fotografias, de roupa e tal. O médico entendeu, o enfermeiro entendeu, ficou todo mundo com aquela cara de preocupado. Na minha cabeça, eu falei: cara, meu filho morreu? Tanto é que eu liguei para a Fernanda e falei: Fernanda, eu acho que a gente perdeu a Morena. E ela veio correndo, aquela coisa toda, tal. Enfim. Então, eu já subi pensando: minha filha morreu. Quando ela deu um gritinho, falei: minha filha está viva, acabou. Ah, que a médica falou que pelo menos 3 meses e talvez fique 5 meses. Para mim, problema nenhum. Ela foi o contrário. Ela imaginou que ganhou, tudo bem, não veio na mente dela que poderia ser um parto de risco. E quando ela se deparou com a situação, aí ela deu um baque. Então, a gente inverteu. Então, não estava tranquilo, mas eu estava assim, com uma paz, porque eu subi pensando que ela estava morta. De repente, ela deu um grito: ela está viva. Para mim, está ótimo. E ela deu a luz pensando: está tudo bem, só precisamos lavar a roupa e agilizar os móveis que estão chegando. E, de repente, viu ela lá. Quem viu, acho que aqui é só a Fernanda e o Washington. Pele e osso, e uma barriguinha e uma cabeçona. Só isso, né, amor? É assustador assim quando a gente vê. Então, foi uma situação diferente. Então, todos os dias a gente orar e pedir apenas a vontade de Deus é difícil. E agradecer nesses momentos é muito difícil. Eu brinquei que eu queria que a Karina estivesse aqui. Certamente ela viveu situações muito assim. Imagina para você que está passando por um drama muito difícil, principalmente com saúde, você pedir que Deus faça a vontade dele e só agradecer pelo que está acontecendo é muito difícil. Cristo, nos últimos momentos de vida, ou melhor, antes de ser preso, antes de falar que seja feita a sua vontade, ele pediu: se possível, passe de mim esse cálice. Tamanha dor. Então, se Cristo falou isso, imagina a gente. Mas, voltando para a questão do agradecimento, eu penso que, talvez aí, não é que a chave, não, acho que não tem receita, né? Mas talvez seja uma forma bem interessante de intensificar a nossa oração. E quando eu falo isso, eu falo por mim, tá? Eu tenho orado bem pouco mesmo. Porque eu imagino que se um dia, façam isso um dia, eu nunca fiz, mas eu imagino que o resultado vai ser parecido. Imagina que um dia a gente pegue, faça uma lista de tudo que a gente quer. Sai pedindo. Dobra o joelho e pede tudo. O que passar na sua mente, você pede. Ok. No outro dia, faça uma lista de tudo que você tem de agradecimento a Deus pelo que Ele já fez. Eu tenho certeza que essa lista vai ser maior. Não tem como ser menor. Porque se eu for começar a agradecer a Deus em 2025, pelo ano 2024, eu tenho que agradecer 2024, 2023, 2022 e desde muito tempo. Sempre. Se eu for começar a agradecer
por tudo que aconteceu do momento em que eu saí de casa até chegar aqui, e a gente sabe que tem perigo para tudo que é lado, eu vou ficar agradecendo um tempão. Se a gente for orar de manhã só agradecendo a Deus pelo que aconteceu à noite, ou pelo que não aconteceu à noite, e de noite orar agradecendo o dia, a gente vai ficar 2, 3 horas orando e não vai ter tempo para fazer outras coisas. De repente, opa, outro compromisso. Eu não tive nem tempo de pedir. A palavra desse pastor Alencar, ela veio muito ao meu coração naquela época, porque isso me deu uma revolta comigo. Eu falei, cara, eu não posso ficar pedindo. Confesso que em algumas vezes isso me deu até uma nóia assim na cabeça, sabe? De repente, que filho que não pede algo para o pai? Não existe um filho que não peça, né? E não é errado a gente pedir. Mas isso foi me transformando de uma forma que eu pensei o seguinte: eu vou parar, e eu vou orar, e eu vou agradecer. Aquilo que eu preciso, Deus sabe. E aquilo que eu quero, se não veio ainda, é porque eu não preciso. Simples. Ou eu não posso ter. E o que vai vir ou não vai vir, o que a gente tem que fazer? Já agradecer. O ano de 2025 vai ser como? Não sei. Não sei o que vai ser para mim, não sei o que vai ser para a Bia, não sei o que vai ser para a Rê, para o Serginho. Mas, ao final desse ano, Cristo já viveu isso tudo, Ele já sabe. A gente pode até agradecer previamente. Agradecer por dezembro, agradecer por agosto, agradecer até pelo próximo ano. Eu já estou agradecendo até o Flamengo sendo campeão da Libertadores esse ano. Eu já estou na fé. Quase que eu vim com o manto sagrado hoje. Mas aí eu falei, não, deixa para outro dia. Deixa eu só pausar aqui o tempo, senão ele vai fazer um barulho aqui. Mas eu penso que o agradecimento tem muito disso. E olha que a gente nem está falando da parte da adoração a Deus na oração, que aí a gente ficaria a vida inteira. Adorar Deus pelo que Ele é. É impossível a gente ter tempo suficiente para isso. Não sei quem gosta ou se interessa por astronomia, né? Mas cada vez que a ciência descobre alguma coisa nova, a igreja, né, tem o costume de brigar com a ciência à toa. Eu entendo que cada vez que a ciência descobre alguma coisa, ela está descobrindo mais alguma coisa que Deus já fez. Simples assim. É absurdo o tanto de estrelas que tem na nossa galáxia. Se somar todas as galáxias, a Bíblia fala que Ele conhece todas as estrelas pelo nome. Se eu for engrandecer Ele em cada detalhe da oração, eu não vou ter nem tempo para isso. Mas a gratidão, já que a gente está falando de agradecer é ter gratidão. Agradecer a Deus é muito importante, porque assim, a gente coloca de forma prática o ato de ser grato a Deus, e deixando isso claro. Isso é tão importante, porque o contrário de agradecimento ou de gratidão é a ingratidão. O pastor uma vez comentou, eu não lembro onde nem quando, mas eu acho que foi pela internet, que ele falou o seguinte: quando a gente peca 2 vezes, porque a gente comete aquele erro, aquele pecado, e o pecado da ingratidão. Porque tendo conhecimento de quem Cristo é, o que Ele fez para me salvar, e que aquele pecado que eu vou cometer, Ele já me perdoou, se eu tenho consciência disso, e ainda assim eu peco, eu estou pecando e estou sendo ingrato com Ele. Então, a ingratidão, às vezes, ela está enraizada em nós. E o pecado ele é uma forma de ingratidão também. Então, a gratidão a Deus, na nossa oração, eu acho que é extremamente importante. E, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que essa é a forma de orar, de forma nenhuma. É só algo que mexeu muito comigo, que eu queria trazer para a igreja hoje, para que a gente se lembrasse que nós temos muito mais motivos, muito mais coisas a agradecer do que a pedir. Muito mais coisas. Se eu começar a falar só desse ano que passou agora, eu ficaria aqui horas. Se cada um viesse aqui dar um testemunho do que aconteceu, né, isso do que a gente sabe, fora o que a gente não sabe. Às vezes a gente chega na empresa, uma coisa muito boa aconteceu, a gente sabe. Como isso aconteceu? Deus fez acontecer. Então, eu comecei falando um pouco das resoluções, porque eu queria voltar para lá. Talvez seja uma excelente resolução para todos orar mais. E eu não sei quem está orando muito, quem está orando pouco. Eu provavelmente sou o que menos tem orado aqui, tá? Eu já me coloco nessa categoria. Mas a oração, eu acho que Deus vai se sentir muito mais grato se nós agradecermos a Ele. Por tudo, por cada detalhe. Até pelos gritinhos dela. Uma coisa que... se a gente fosse contar tudo aqui, também a gente ficaria a vida inteira. Mas uma coisa que a gente tinha muita inveja, né? Uma invejazinha boa, vamos dizer assim.
que a gente olhava os outros bebês do lado, eles já estavam gordinhos, sabe, assim, com um bracinho e tal, com caneca, com batatinha da perna e tal. E a Morena magrela de tudo que... Gente, cara, era uma loucura. O bracinho dela era isso daqui, de osso, e o resto é pele. E a gente falava assim, cara, vai demorar para encher isso tudo de pele, hein? Nossa, mas tem muita pele aí. A primeira vez que a gente meio que comemorou, assim, que ela estava mais gordinha, ela estava com a canela toda cheinha. Aí, no outro dia, né, amor, a gente olhou, ou de tarde, sei lá, não era inchaço de tanto furar, tadinha. Porque a gente viu que uma perna estava gordinha e outra perna estava magrela. Falou, não está na hora ainda. Então, a gente começou a ver as gordurinhas dela, a gente começou a agradecer. Uma coisa que é muito legal também é que, assim, a gente só ouviu um gritinho dela quando ela nasceu. E depois ela foi para a incubadora. Na incubadora, como está entrando ar, ela está entubada, não tem como sair ar. Então, ela ficou 3 meses, talvez, entubada, a gente não escutou a voz dela em nenhum momento. Quando ela desentubou, ela não tinha voz nenhuma, assim, sabe? Nada. Pra você ter uma ideia, quando ela chorava, a gente abria a portinha da incubadora, não sei se alguém já foi ou já viu uma incubadora, né? Um vidrozinho acrílico, tem 4 buraquinhos assim, para colocar 2 mãos de um lado, 2 mãos de outro. A gente tinha que abrir a janelinha da incubadora, botar o ouvido lá dentro para ouvir ela chorando lá no fundo. E aí hoje, quando ela chora, tadinha, quando ela bate, a cabeça sai rolando e tal, porque ela está muito bagunceira, a gente começa a rir. E a gente acha legal, porque a gente está escutando ela chorando. Quanto tempo eu fiquei... Eu até falei assim, eu estou preocupado, porque ela não chora. Eu juro para vocês, tinha dia que eu apertava ela assim, já em casa, assim, sabe? Para ver se ela não chorava. Aí hoje, ela já dá os chorinhos dela. Então, assim, são tantas pequenas coisas que só no caso dela a gente poderia agradecer. Do Miguel, então, é 10 anos de agradecimento, né, Miguel? E eu acho que todos vocês têm. Cada um aqui tem um mundo de coisas para agradecer a Deus. E se você acha que não tem, é porque talvez você não tenha percebido, mas tem muita coisa. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para que a gente seja mais grato a Ele na oração e que a gente faça isso no dia a dia, porque dessa forma a gente certamente vai discipular muito mais, né? Acho que o primeiro discipulado começa em casa. Estou errado, Adriano? O primeiro discipulado é em casa. Então, assim, a Rebeca vai orar mais vendo o Adriano orar. O Miguel vai orar mais se ele me ver orar. Se ele me ver orar, ele já vai ter um exemplo em casa que não é o melhor. E é isso. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero que Ele fale mais e melhor ao coração de cada um de vocês. Como a gente falou de oração, vamos orar para finalizar? Amém? Quem quiser ficar em pé, fique. Quem quiser ficar sentado, fique. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe. Enfim, quem quiser vir aqui orar e agradecer por alguma coisa também, fique à vontade. Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para Te agradecer. Nós agradecemos a Ti, Deus, por tudo que nós estamos vendo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. E, principalmente, nós agradecemos pelo aquilo que nós não estamos vendo, porque o Senhor trabalha dia e noite, incansavelmente por nós. O Senhor não descansa por nós, não precisa descansar. Nós precisamos. Quando nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Quando estamos acordados, o Senhor cuida de nós também. Nós te agradecemos, Deus, porque o ano de 2024, independente do que tenha acontecido com cada um aqui, ele passou. E se ele passou, é porque o Senhor quis dessa forma. Te agradecemos, meu Deus, porque o ano de 2025 será um pouco melhor para uns, nem tanto para outros, numa área aqui, noutra área ali. Mas o principal, que é a certeza da salvação, de que esse mundo vai passar, e esse tempo vai passar, nós temos. Então, aconteça o que acontecer em 2025, nós já te agradecemos. Aconteça o que acontecer na vida de cada um, Senhor, ao final o Teu nome tem que ser glorificado, porque nós precisamos viver para o Senhor em todos os momentos. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que não estão aqui por qualquer motivo, não vieram cada um por um motivo, mas que o Senhor os alcance. Alguns estão de férias, outros estão desanimados, outros estão tristes, alguns deprimidos, mas o Senhor pode e quer alcançar a cada um deles.
Te agradecemos, meu Deus, por cada visitante que vai entrar em 2025 por essas portas e que eles possam encontrar a gente com um sorriso no rosto, independente da situação, independente do que esteja acontecendo, que nós possamos estar com um sorriso no rosto para recebê-lo bem e torná-lo também um discípulo teu. Te agradecemos, meu Deus, porque os motivos para ser grato ao Senhor são inúmeros, são infinitos, são incontáveis, muito, muito, muito maiores do que os motivos ou aquilo que a gente poderia pedir ao Senhor. Mas para pedir, para finalizar pedindo algo ao Senhor, não tire de nós o teu Espírito, somente isso. Esteja conosco, meu Deus, o tempo inteiro. Esteja conosco em cada momento para que a gente sinta mais prazer na oração, mais prazer em te adorar, mais prazer em estar na tua casa. E aí sim, a gente vai estar com os nossos olhos mais abertos, com os nossos ouvidos mais atentos, para perceber quão grande o Senhor é, quantas e quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos, meu Deus, viver uma vida de oração para a gente ensinar os pequenos que estão aqui, Deus. Que eles possam sair daquela salinha e vir para cá e orar conosco, entendendo que assim deve ser feito, porque nós hoje discipulamos da forma correta. E naquilo, meu Deus, que nós não sabemos ainda o que vai acontecer, só acalma o nosso coração. Coloca no nosso coração a certeza de que tudo vai dar certo, para que a gente possa também te agradecer por isso em algum momento. Como nós passamos por Natal, por Ano Novo, nós aproveitamos para agradecer o maior presente que nós poderíamos receber, Deus, que foi o teu Filho encarnado, vindo a este mundo, sofrer por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor se fez carne, o Senhor transformou a humanidade, o Senhor mudou a nossa vida para que a gente pudesse estar aqui hoje. Continue conosco, dê-nos uma tarde de paz na tua presença, é o que nós te pedimos e já te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor vai estar conosco. Em nome de Jesus, amém.